Oi gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje é sobre a carta paulina aos Filipenses, certo? Mas para que nós compreendamos um pouco dessa carta tão rica do apóstolo Paulo, é preciso entender um pouco da história da carta aos Filipenses, certo? E para iniciar esse vídeo, nós vamos ler aqui em Atos, capítulo 16, dos versículos 6 até ao 15, certo? Olha só, a visão em Troade e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, certo? Isso, pessoal, foi especificamente em 50 a 53 depois de Cristo, certo? Que foi na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E ali ele já estava acompanhado do jovem Timóteo, que era um discípulo fiel a Deus, certo? E, pessoal, é interessante dizer que Paulo começou a ir a Filipos, né? E ele foi a Filipos várias vezes. E ele iria pregar antes na Ásia, mas o Espírito de Deus o impediu de ir para lá. E numa visão à noite, conforme acabamos de ler, um varão macedônio apareceu para Paulo e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos, certo? E ali ele obedientemente à voz do Senhor vai até a Macedônia, especificamente na cidade de Filipos. E ali ele começa a pregar o Evangelho. E aí, mais na frente, dos versículos 11 ao 15, nós vamos ver que Lídia foi a primeira convertida, ela e toda a sua família, certo? E para isso nós vamos aqui ler os versículos 11 ao 15, olha só. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samocrática, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhes abriu o coração para as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel a Deus, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, pessoal, Lídia foi a primeira convertida em Filipos, ela e toda a sua família, certo? E a partir daí, a palavra de Deus começou a ser pregada na cidade de Filipos, que ficava na Macedônia, certo? Especificamente ali na região da Europa, certo? Hoje, a Macedônia é parte da Grécia e parte da antiga Iugoslávia, certo? E como eu falei aqui, essa viagem de Paulo a Filipos se deu em 50 a 53 depois de Cristo. E aí, depois de várias idas ali àquela cidade, Paulo acabou sendo preso em Roma, certo? E ali, especificamente, ele cumpria prisão domiciliar em uma casa que ele havia alugado em Roma, certo? E para que nós possamos entender esse contexto, é interessante que nós leiamos Atos 28, do 16 ao 22, certo? E aí, pessoal, olha só o que está escrito em Atos 28, certo? Dos versículos 16 ao 22. Olha só. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Ou seja, ele estava aqui cumprindo pena em uma casa que ele havia alugado, portanto configurava prisão domiciliar. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos,
os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então ele lhes disse: não nos recebemos a Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito, também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Então aqui Paulo prega para os judeus, já em prisão domiciliar. E aí nos versículos 30 e 31 de Atos 28, Paulo, ele fica preso por 2 anos. Olha só, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, pessoal, mesmo em prisão domiciliar, Paulo recebia visitas, presentes e escrevia muitas epístolas, muitas cartas. E por meio disso, o Evangelho de Cristo continuava sendo divulgado, certo? Por todo o mundo. E aí, gente, é interessante dizer que Paulo escreveu a carta de Filipenses aproximadamente entre 60 a 63 depois de Cristo, em Roma, certo? E aí, pessoal, é interessante dizer que Paulo já havia ido a Roma várias vezes, só que dessa vez ele havia sido preso. E aí ele decide apelar para César. Como ele era um cidadão romano, ele tinha alguns privilégios, diferentemente de outros cidadãos de outras cidades, estrangeiros, que logo eram executados quando eram presos pregando a palavra, certo? Mas com Paulo foi diferente. Como ele era romano, ele pôde apelar para César, certo? E então ele pôde cumprir prisão domiciliar. Olha só. Desde sua primeira viagem, Paulo foi a Filipos diversas vezes até ser preso, julgado e enviado a Roma para a corte superior, onde seria julgado por Nero. Normalmente, os prisioneiros eram mantidos em masmorras isolados, só que dessa vez, como ele era romano, ele teve esse privilégio de apelar para César. E como eu falei aqui, ele recebia visitas, presentes, escrevia cartas, certo? E aí também se fala que Timóteo foi um ajudador, provavelmente, dessa carta escrita aos Filipenses, certo? Mesmo preso, Paulo continuava ministrando a palavra de Deus. E aí, pessoal, como eu falei aqui, Filipenses era conhecido como a carta da alegria, certo? Porque Paulo, mesmo preso, orienta aos irmãos que se alegrem em Cristo, orienta aos irmãos que eles busquem entender o propósito da unidade de Deus para as suas vidas, certo? E ele sempre ora pelos irmãos da igreja de Filipos. E aí ele diz assim, ó, no capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus, certo? Versículo 10 e 11. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o que é mediante Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, ele exorta os irmãos para que eles estejam inculpáveis, para que eles permaneçam firmes na fé, para que eles possam experimentar os frutos de justiça, os frutos dados pelo Espírito Santo de Deus, certo? E aí, galera, é interessante dizer que Paulo contribuiu significativamente para o progresso do Evangelho. Olha só o que está escrito aqui no capítulo 1, dos versículos 15 até ao 21. Olha só. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, o que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo sim, e sempre me regozijarei.
porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Deus, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa, de que em nada eu serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só, pessoal, Paulo fala que naquela época muitos pregavam a Cristo por inveja, por porfia, por glória, mas aí ele fala assim, mas outros pregam a Cristo realmente por amor e por verdade. Mas o que importa? Cristo está sendo pregado. E aqueles mesmo que pregam a Cristo por inveja, porfia, eles prestaram contas diante de Deus, mas o evangelho mesmo assim está sendo pregado. Ele fala assim, ó, eu não serei envergonhado em nada, porque eu estou em Cristo, a minha esperança está em Cristo, e para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele diz que a vida de Cristo seria engrandecida tanto na vida quanto na morte. Olha só a convicção desse homem de Deus. Paulo sabia em quem ele cria. E ele exorta os filipenses a permanecerem sempre firmes na fé. E aí, pessoal, ele também orienta os filipenses a permanecerem firmes no Espírito de Deus. Ele fala assim, ó, permaneçam firmes no Espírito, na fé, na esperança, no amor. E que em nada vocês sejam intimidados pelos adversários, certo? Olha só, pessoal, o que Paulo fala no capítulo 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas sempre com humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Paulo fala assim, olha, não faça nada para que você se vanglorie, para que você se exalte, mas faça por amor a Cristo, como para o próprio Deus. Faça para a glória de Deus. E aí, pessoal, no capítulo 2, dos versículos 5 ao 11, Paulo fala sobre a supremacia de Cristo, sobre a sua humilhação, certo? Ele fala assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E ele a si mesmo se esvaziou e foi obediente até a morte e morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira para que todo nome confesse que Cristo é o Senhor, para que todos confessem que ele é Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse e creia que ele é o Cristo. E aí, pessoal, ele fala assim, ó, dos versículos 13 até ao 16. Sejam irrepreensíveis, sejam sinceros, filhos de Deus, e resplandeçam como luzeiros no mundo. Paulo fala que Cristo é superior. Paulo fala que Cristo é glorioso. Paulo fala que ele se esvaziou de si mesmo e foi obediente a Deus. E Deus o exaltou e Deus o glorificou. E ele fala assim, ó, já que Cristo se esvaziou, já que Cristo se humilhou, então resplandeçam o evangelho dele. Sejam filhos fiéis a Deus. Sejam pessoas que não se corrompem com as coisas deste mundo, mas fiquem firmes no propósito da causa de Cristo, certo? E aí, gente, mais na frente, Paulo fala a respeito de Timóteo e Epafrodito. Paulo fala que Epafrodito foi um companheiro fiel em momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos também de alegria, certo? E Paulo diz que Epafrodito foi um servo de Deus e cooperador com ele na obra de Cristo, segundo o versículo 30 do capítulo 2, certo? E ele fala que ele se dispôs, ele ajudou, ele socorreu Paulo quando Paulo precisou, mesmo Epafrodito estando doente, quase à beira da morte, mas Deus o curou. E ali ele volta a ajudar Paulo mais uma vez. E ele também agradece muito a Timóteo, porque Timóteo também o ajudou bastante, certo? Em suas viagens missionárias. E aí, mais uma vez, no capítulo 3, Paulo exorta os irmãos a permanecerem alegres e unidos na força e no amor de Deus. E Paulo também orienta os irmãos a ficarem
acautelados e terem cuidado contra os falsos mestres, contra aqueles que vinham apenas a pregar um Cristo que não era o Cristo verdadeiro, querendo impor a circuncisão para todos, até mesmo para os gentios, certo? E aí, Paulo fala da sua linhagem, da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus, era fariseu, era um zeloso cumpridor da lei. Mas aí, ele foi achado em Cristo para pregar as boas novas do Evangelho. E aí, pessoal, ele fala que a lei é santa, porque a lei é o próprio Cristo, né? Muita gente aí por aí afora prega que Cristo veio para quebrar a lei, romper com os paradigmas, acabar com tudo, que ele era um iconoclasta, mas na verdade não. Cristo veio realmente para cumprir com a lei. Cristo realmente veio para pregar a palavra como ela realmente era. E a lei é santa porque Deus é santo. E Cristo é a própria lei. Por isso que Paulo fala que a lei é santa, porque Cristo é santo e Cristo é a própria lei. Certo? E aí, pessoal, Paulo fala assim ainda no capítulo 3, versículos 12 até ao 16. Ele fala assim, ó: prossigo para conquistar aquilo que já foi conquistado por Cristo Jesus. E ele fala assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, ele fala assim: eu prossigo para o alvo, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as coisas que estão adiante de mim. O que acontece muito hoje em dia é que muitas pessoas falam assim: eu saí da igreja porque eu fui difamado, fui magoado. As pessoas não me compreendem, não me entendem. Só que na realidade, pessoal, a igreja é uma instituição formada por seres humanos, tão falhos e pecadores como nós também somos. E nós, nesse momento de dificuldade e tristeza, temos que olhar para Cristo, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E com Ele nós somos vencedores e vitoriosos. Não podemos simplesmente andar de acordo com a fé que as pessoas têm, mas nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, sempre olhando para Cristo e sempre lembrando que mesmo que sejamos cristãos, nós somos pessoas falíveis e pecadoras e por isso carecemos da graça de Deus e por isso devemos olhar somente para Jesus Cristo, certo? O autor da nossa fé. E aí, pessoal, Paulo também fala sobre os inimigos da cruz de Cristo. Paulo fala que muitas pessoas odeiam a palavra de Deus. E ele fala assim, ó, no capítulo 3, versículo 19. O destino dos inimigos da cruz de Cristo é a perdição, e o Deus deles é o próprio ventre. A glória deles está na sua infâmia, porque eles só se preocupam com as coisas terrenas. E aí Paulo fala: mas a nossa pátria está nos céus, o qual Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual a corpo de glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar-se todas as coisas. Olha só, Paulo está dizendo que nós somos peregrinos, estamos exilados nessa terra de dificuldades, nesse mundo passageiro, e nós somos servos e filhos de Deus. Ele fala que os inimigos da cruz de Cristo amam o seu próprio ventre, são amantes de si mesmos, soberbos, orgulhosos, pessoas que não estão nem aí para Cristo, porque Deus o entregou aos seus deleites e paixões. Mas nós estamos aqui exilados e devemos olhar somente para Cristo, certo? E aí continuando no capítulo 4, Paulo fala no versículo 4 da seguinte forma: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes orem ao Senhor. Paulo está nos dizendo para que não andemos ansiosos, perturbados. Ele está dizendo para que nós caminhemos e prossigamos no Evangelho de Cristo e para que nós possamos orar nesses momentos de dificuldade, de tribulação, porque nós temos que lançar sobre Cristo as nossas preocupações, anseios, certo? E tribulações, sabendo que Ele sim pode resolver as nossas dificuldades. E aí, pessoal, Paulo diz assim, ó, no versículo 7 do capítulo 4, e a paz que excede todo o entendimento, olha só, a paz que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
E aí no versículo 8 ele fala assim, ó: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, existe nisso, pensai nisso e ocupem o pensamento de vocês com isso. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, pessoal, temos que pensar somente naquilo que edifica, naquilo que vai trazer benefício para a nossa caminhada cristã. Não podemos ficar procurando no pecado refúgio para as nossas tribulações, porque este mundo e o pecado não tem nada, absolutamente nada para nos oferecer. Mas a palavra de Deus é eficaz e somente em Cristo podemos ser completos, somente em Cristo podemos ser satisfeitos, porque Ele sim, Ele pode fazer o que nós não podemos fazer. Porque Cristo, Ele sempre está conosco. Independentemente da situação, Cristo pode ajudar você a vencer as barreiras. Afinal, Cristo é o vencedor. E aí, pessoal, Paulo finaliza dizendo que se alegra com a vida dos filipenses, porque os filipenses ajudaram muito o apóstolo Paulo, certo? Principalmente no aspecto financeiro, porque Paulo, ele era um missionário, ele carecia muito da ajuda dos irmãos, e mesmo sem pedir, eles o ajudavam, certo? E aí, pessoal, nós encerramos aqui esse vídeo de hoje falando sobre a carta de Paulo aos Filipenses, essa carta tão rica e tão maravilhosa, certo? Que o apóstolo Paulo nos deixou. E pessoal, como cristãos, temos que buscar firmeza na palavra de Deus, porque é a palavra que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos dá força, que nos dá vida, que nos dá virtude, e nós precisamos estar firmes nessa palavra. Se você não leu Filipenses ainda, leia e seja edificado no poder do Evangelho de Cristo, no poder desta carta tão poderosa e maravilhosa. E aí, pessoal, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui no botãozinho inscrever-se, basta apertar e você já está inscrito. Curta, comente, compartilhe, tá certo? E me ajude nesse canal Cristo em Evidência. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!